Oi, Wendy. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Wendy? Tá me ouvindo, Wendy? Tô, Beleza. A gente já vai começar, tá, Wendy? ok. Você tá conseguindo ver o meu PowerPoint na tela? Tô. Tô Ai, vendo você em cima e o PowerPoint embaixo. beleza, então, Wendy. Algumas pessoas não vão conseguir assistir, mas eu tô gravando, depois eu vou compartilhar o material, a gravação. Mas aí, Hã? qualquer dúvida, você que está aproveitando a oportunidade de estar ao vivo, você pode me Ah, tá. interromper para fazer pergunta, tá? Você está em casa, Tô em casa. tá bom? Tá. Então, vou iniciar aqui, senão depois não vai dar tempo, né? Uhum. É. Vou tentar minimizar aqui vocês. Uhum. Se der qualquer problema na apresentação, você me dá um toque, tá, Wendy? Fazendo favor. Então, vamos lá. Pessoal, né? Esse treinamento, esse workshop está sendo gravado. É o nosso primeiro workshop do nosso canal, né? Quero agradecer a participação da Wendy aqui com a gente. Ela tem um canal muito legal, né? Um projeto aí que ela fez uma entrevista no nosso canal falando do projeto dela de contar a história para as crianças na pandemia, né? Se você conseguir depois deixar escrever no chat seu canal. Como é que é seu canal? Tá. É o Ente Contadora de História. Né? Que já está na gravação. Quem assistir, dá uma força para a Sim, Wendy. Então, pessoal, agradeço. eu que agradeço, Wendy. Tamo junto. Então, pessoal, o que acontece? Esse é um treinamento que, a partir do momento que a pessoa demonstra o interesse em fazer o treinamento, ela já passa por uma vibração energética. Nós não, quando a gente fala, eu estou falando mais de mecânica quântica, então não é impondo religião, mas algumas Uhum. circunstâncias eu tenho que entrar nesse assunto. Então, a partir do momento que a pessoa fala assim, Sandra, eu quero fazer o curso com você, então eu já começo a entrar em vibração para que ela seja uma pessoa aberta ao que eu vou falar aqui, para que ela consiga expandir a consciência, né? Então, assim, esse treinamento a gente vai postar no YouTube. Então, a pessoa fala assim, para que eu vou pagar o curso? Eu vou assistir no YouTube depois. Só que quem paga o curso, a Wendy foi minha convidada, ela participa o quê? Ela ganha o material, depois eu vou mandar esse material para você, tá, Wendy? A gente já, Aham. a gente já entra num círculo de vibração, então é todo um trabalho por trás, ela participa da rifa com a gente e eu dou um suporte no WhatsApp nas dúvidas que ela tiver, tá bom? Então, desvendando sua jornada. Às vezes, nós passamos na vida, nós temos algumas dificuldades, né? Porque a gente fica nos altos e baixos, né? Eu falo viajantes porque estamos todos aqui na mesma jornada. Então, se nós ainda estamos aqui, é porque ainda nós não somos perfeitos. E a vida tem suas estradas de altos e baixos, e como é que a gente vai lidar com aquilo? Então, chega uma certa idade que a gente se pergunta: por que que eu ainda sinto um vazio? Será que eu realmente me encontrei? Ah, principalmente na carreira, né? Muita gente fez escolhas para não ficar desempregado, mas realmente não fala assim, não me preenche, eu não faço o que eu gosto. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, eu vou falar de outras técnicas aqui, mas é nos conhecer. E a gente pensa que a gente se conhece e, na verdade, a gente não se conhece. Por isso que a gente vive tantos altos e baixos. E quanto mais a gente se conhece, mais vai ser mais fácil essa caminhada. Então, quais os assuntos abordados?
o despertar da consciência e os desafios da catarse, que eu já vou explicar logo em seguida. A roda da vida é uma ferramenta muito utilizada para coaching, conexão com a centelha divina, exercício e análise de arquétipos. Eu vou compartilhar 2 histórias aqui, que é da Hipátia de Alexandria e Grabovoi, para ver se inspiram vocês. E vai ter um exercício prático de numerologia, né, sobre este ano, né? E aí eu vou fazer a divulgação da rifa e o sorteio de leitura do tarô. Tá? Na plataforma Zoom, a gente tem algumas limitações de tempo, tá? Então, se cair, qualquer coisa, não der tempo, eu marco outra parte. Então, vamos lá. O despertar. Primeira coisa, gente, eu sempre falo para o pessoal que está fazendo um trabalho comigo, né? Às vezes me chama para uma sessão de tarô, entre outras coisas. Você tem que ter um caderninho só para isso. Né? No meu canal, eu dou várias dicas. Por exemplo, o caderno da gratidão. Né? Por quê? Muitas pessoas procuram no YouTube técnicas por causa da lei da atração. Virou uma febre o livro O Segredo. Aí as pessoas falam assim, poxa, eu faço as técnicas, mas nada acontece comigo. Por quê? A tua energia não está propícia na vibração da onda do universo para que as coisas venham para você. Então, antes de você sair igual um doido, né? Eu falo isso, tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivenciei. E a gente tem a mania de ficar tirando para tudo quanto é lado. Pesquisa isso, pesquisa aquilo. Quando a gente vê, a gente está super perdido em tanto conhecimento. Então, o despertar da consciência nada mais é você ter um autoconhecimento, fazer uma limpeza do que não presta. O que eu falo que não presta? Por exemplo, a reforma íntima. Muitas vezes a pessoa, ela quer idealizar a alma gêmea na vida dela. Eu quero alguém que me ame, que me entenda. Só que ela quer o amor, da forma mais pura que tem. Mas ela não tem o amor dentro de casa, ela não tem paciência com algumas pessoas dentro de casa. Crenças limitantes. Vou dar um exemplo de crença limitante. Uma pessoa que não consegue passar numa prova de jeito nenhum. Por quê? Porque no decorrer, quando ela era criança, o estudo não foi uma prioridade. Então, hoje a gente enxerga situações que infelizmente acontece, principalmente no Nordeste, que as crianças têm que trabalhar na roça, têm que pegar no pesado, e o estudo não é uma prioridade. E isso marcou como se fosse... Quando a gente fala de crenças limitantes, são verdades absolutas que o nosso ambiente externo basicamente colocou na nossa cabeça. Né? Então, assim, quando essa pessoa ela estuda para se dar bem no trabalho, para qualquer outro fim, ela está focando no trabalho. E aí não vem o foco da aprendizagem. Não vem o foco da aprendizagem. E aí ela não passa. Ou ela estuda igual uma louca e na hora não lembra de nada. Então, nessa daí, o que tem que fazer? Todo um trabalho, voltar na... Eu vivi um caso desse. Então, a gente teve que voltar na infância, ela teve que fazer uma meditação, visualizar a cena, porque que era assim, fazer uma reprogramação mental novamente para substituir esse cenário com outro cenário. Ou seja, é importante aprender, a aprendizagem vai me fazer uma pessoa mais capaz, a importância de se educar. Então, crenças limitantes têm várias coisas. Bloqueios mentais entra na questão de crenças limitantes. Né? Então, vou dar um exemplo de bloqueio mental. Eu tenho pânico de água, para nadar, tenho um pânico de água. Porque às vezes, em algumas situações, para me proteger, a minha mãe falava assim, não vai no fundo, é perigoso, tem gente que morre afogada e não sei o quê. E isso virou uma verdade para mim. Então, o erro é da minha mãe? Não, ela me orientou. Só que o meu cérebro criou como uma verdade absoluta que se eu for dentro da água, eu vou morrer afogada. Então, eu que tenho que trabalhar esse bloqueio mental. E tem os paradigmas, né? Então, assim, o que são os paradigmas? São as verdades que a sociedade nos impõe. Né? Então, por exemplo, vamos falar o português claro. Hoje em dia, as mulheres que ganham neném têm muito mais dificuldade no mercado de trabalho do que os homens.
Porque quando você vai numa entrevista, alguma coisa, e a criança é pequena, geralmente a criança vai para a escolinha, fica muito doente, a maioria das faltas é da mulher. Tem empresa que tem preconceito contra isso. Então, tem muitos paradigmas. Então, o despertar é uma reforma íntima, você substitui tudo isso. E aí a sua mente fica muito mais aberta para novos conhecimentos, né? Então, vamos lá. O que é a catarse? Eu sugiro até vocês pesquisarem, essa é uma nomenclatura dada pelo Hélio Couto, né? Eu acho que ele é o expert no assunto, ele que criou essa parte, esse conceito, e ele estuda profundamente mecânica quântica, programação neurolinguística. Então, eu vou falar com as minhas palavras. Quando a gente começa a buscar o despertar da consciência, vem a catarse. A catarse é um momento de purificação. É um momento que você vai ter de calma na sua vida? Não. Tudo de ruim acontece, mas para fazer você enxergar que você tem que mudar de direção. Eu vi um depoimento de uma menina que passou por uma catarse, ela fez um trabalho com o Hélio Couto, e ela faliu a empresa dela, ela sofreu um acidente, então assim, ela ficou sem dinheiro e ela namorava na época. E com esse namorado, ela viu que ele não, quando ela estava bem, o relacionamento estava tudo bem, mas quando ela estava por baixo, o relacionamento virou um inferno. E ela fala que foi a melhor coisa que aconteceu, porque ela foi vendo que realmente ele não era a pessoa certa para ela, e ela estava nesse momento de catarse. Então, muitas pessoas pensam que quando estão buscando a espiritualidade, um autoconhecimento, as coisas vão ficar mais leves. Mas não é bem assim. Por quê? Antes de você começar a ter o poder da atração, prosperidade, abundância, a tua energia entrar numa vibração positiva com o universo, você precisa limpar. Se você tiver vibração ruim dentro de você, você não consegue se conectar. Então, a catarse, ela tem essa função. Tanto que muitas pessoas, quando vê que está na catarse, a pessoa fala assim, meu, eu vou parar com isso, porque isso só trouxe desgraça na minha vida. E ela para de se aprofundar para buscar um conhecimento maior. Só que é aí que mora o perigo. Porque a catarse, na verdade, ela mostra para você o que você tem que mudar. E aí, se você desiste, você fica parado na mesma situação. E às vezes a gente tem que mudar, seja no amor ou na dor. Então, quando a gente vê que está numa situação difícil e não conseguiu mudar, a gente ou desiste ou toma uma atitude, né? Então, essa é o objetivo da catarse. Mas não é uma coisa muito fácil, que todo mundo aguenta a catarse. Só que é recompensador. Porque depois que você está nesse momento da catarse, você vai limpando, você vai descobrindo novos caminhos e você vai vendo o quanto você está crescendo com isso. Só que você precisa estar disposto para vivenciar esse momento da catarse. Agora a gente vai para uma técnica que é usada muito em coaching, que chama roda da vida, né? Então, assim, esse cara, o Paul, né, J. Meyer, tem até uma foto dele aí, ele que organizou essa técnica. Então, eu estudo várias pessoas dessa área e eu gosto de colocar nos treinamentos, porque assim, qual é o meu objetivo? Eu faço uma pesquisa aprofundada, faço um resumo, justamente para as pessoas que não têm tempo e para a gente fazer uma coisa mais prática. Então, as pessoas que se inscreveram no curso, eu havia pedido para elas fazerem uma roda da vida. Essa técnica é muito utilizada no coaching, para que a gente discutisse isso agora na aula. Tá? Então, aqui tem a roda da vida de várias áreas, mas eu não determinei que tinha que ser essas áreas. Eu deixei que elas determinassem as áreas, porque eu acho que tem que ser uma coisa mais personalizada. Então, qual é o objetivo da roda da vida? Você coloca as áreas que mais significam para você e você dá uma pontuação. Olha, como um exemplo, tá? Desenvolvimento intelectual, que é a tua formação pessoal. O que é a formação pessoal? Desenvolvimento intelectual e o equilíbrio emocional.
Olha, eu não tô tendo tempo para estudar. Eu preciso fazer um inglês para crescer na área e não tô. Então, então o tempo que eu estou disponibilizando aqui, a minha nota é 3. E por aí vai. E aí você vai colorindo mesmo. O objetivo, tem gente que colore, tem gente que dá uma nota. Então, o que que é? O que que a gente tem que pensar? De todas essas áreas, qual área que você, olhando assim, eu quero que você avalie quem fez o exercício, quem não fez, fazer depois. Lembra que eu sempre falo para vocês, pega um caderninho quando para você participar do curso e quando for assuntos relacionados nessa abertura de consciência. Então você vai analisar aqui, vai falar assim, qual área que se eu mudasse ia alavancar todas elas? Qual área, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, poxa, se minha área financeira melhorasse, eu conseguiria contribuir socialmente, eu conseguiria dar um conforto melhor para a família. Então, essa roda da vida, ela ajuda a você a ver aonde você tem que focar e vai ser um efeito dominó. Então, você faz isso porque, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência no despertar da nossa jornada é a nossa situação atual. Eu tenho que estudar primeiro como é que está o meu terreno hoje, aonde eu estou pisando, para entender exatamente aonde eu vou chegar e como eu posso chegar. Então, esse exercício é a primeira técnica que eu falo para vocês aplicarem, tá? Então, por exemplo, aqui mostra aonde você deve focar. E aí, depois de uns 3 meses, porque isso aqui é uma das primeiras técnicas, né? Então, depois você pode fazer um planejamento. Olha, se eu escolhi focar mais se eu mudar os recursos financeiros, por exemplo, vai melhorar as outras áreas. Mas o que você está fazendo para alcançar esse objetivo de alterar seus recursos financeiros? Você está conseguindo diminuir alguns gastos desnecessários? Você está pesquisando mais quando você vai no mercado? Né? Aí, isso é bom você ter, porque tem situações que, por exemplo, você fala assim, nossa, eu estou gastando muito, né? Principalmente na pandemia, né, gente? Estou gastando muito com iFood, estou pedindo lanche toda hora. É legal, né, né, Wendy? É legal, Não, que eu não posso pedir lanche. né? É, Eu falei assim, é um vício, né? Assim, para quem, às é. vezes, de sexta-feira, dá aquela preguiça de ir pro fogão. Só que o que acontece? Quando você faz as contas, que você tá gastando nessas brincadeirinhas, né? Então, se você consegue planejar, é legal você ter um dia de válvula de escape. Hoje eu não vou fazer comida, vamos todo mundo comer pipoca e tudo mais, né? Mas isso ajuda a ver o que você pode melhorar, aonde você pode ajustar. E é interessante você olhar para essa roda da vida, porque muitas pessoas, gente, elas são consumidoras excessivas na comida por problemas emocionais. Então, vou dar um exemplo aqui, né? É a pessoa que tem depressão, né? Depressão é uma coisa muito grave, mas geralmente, né, nos estudos que eu estou fazendo, demonstra que a depressão é uma pessoa que está presa ao passado. Então, ou seja, uma pessoa que precisa limpar as crenças limitantes, traumas, bloqueios, né? Então, não é só tomar um remédio. Então, assim, tudo está ligado. Essa é a grande verdade. Então, quando você faz essa análise, você não só tem que falar assim um exemplo, estou gastando muito com iFood. Mas por que eu estou buscando tanta necessidade de comer um lanche gostoso toda hora? E aí você vai ampliando a sua consciência com esse exercício. Você conseguiu fazer, Wendy, esse exercício? Não, eu não tinha conseguido fazer. Eu tô com muito relatório da creche para fazer, e Uhum. aí eu tô com a cabeça assim a 1000 por hora, aí eu não consegui. Ah, então tá bom. Mas quando Tá? tiver um Mas eu vou tempinho, tentar fazer, sim. tá? E aí qualquer dúvida você me chama no WhatsApp, tá Tá bom? bom. Aham. Então vou mudar de slide, tá? Pode mudar. Eu E tô de aí, olho aqui. tá de olho.
Aí você tá olhando esse desenho, a primeira vez que eu vi esse desenho, gente, eu não entendi muito bem o que é. É um desenho esquisito, não é nem muito bonito, né? Mas para quem tem interesse, é a mandala. Tá lá no site do Hélio Couto. E é uma mandala poderosíssima, que é o que a gente fala de centelha divina. Esse assunto, ele é um pouco complicado, porque ele acaba mexendo, assim, com a religião. Mas não tem como a gente se aprofundar sem mexer em algumas coisas. Então, o Hélio Couto, ele é uma referência para mim nessa parte. O Hélio Couto, a Mai, do canal Temporariamente Humana. Quando se fala muito de centelha divina. Aí você vê muitas pessoas falando assim, eu sou, e não entende nada. Ou algumas palestras que você vê a frase assim, o que está embaixo está em cima. Quando a gente fala da centelha divina, quer dizer que nós somos filho de um Criador. Tá? Nomeie Deus, princípio inteligente, fique à vontade para nomear do jeito que você quiser. Mas, né, nós temos uma origem. Então, se nós temos somos filho de um Criador, nós temos o poder de cocriar. Então, é aí que a lei da atração entra com tudo. E na roda da vida, eu estou voltando na roda da vida porque quando você está conectado, muito bem conectado com o universo, e com esse conceito de centelha divina, a roda da vida vai ter várias notas baixas ali, né? Porque é muito difícil. Só que automaticamente as notas vão começar a subir em todas as áreas. Então, por isso que eu recomendo você a fazer uma roda da vida. E depois que você for trabalhar nessas técnicas que eu vou te sugerir aqui, mentalmente aí no seu dia a dia, você rever a tua roda da vida daqui a um ano, para ver aonde subiu. Né? É um poder fantástico. Então, o que quer dizer? Que nós temos o poder de cocriar. O que a lei da atração? Então, essa é a mandala, da centelha divina. Quer dizer que fazemos parte do Criador. Então, nós também podemos criar. Há uma dificuldade aí que muita gente fala assim, você está querendo dizer que todo mundo é Deus? Né? Isso é um sacrilégio, né? Mas não é isso, né? Então, assim, né, a história de Jesus veio mostrar, ele era Deus? Não, mas ele tinha alguns dons que Deus deu para ele. Então, é basicamente isso. Então, o poder da lei da atração, ele quer dizer o quê? Você visualiza, por exemplo, ele fala assim, o Hélio Couto fala assim, né, a frase muito famosa, carro, casa, apartamento, casa, carro, casa, apartamento. Então, a primeira coisa que ele fala é que você tem que, primeiro, trabalhar a energia, que é o que a gente está fazendo aqui, passar pela catarse, crenças limitantes, bloqueios, fazer aquela limpeza geral para a tua vibração ficar mais elevada e você conseguir se conectar com uma vibração mais alta. Então, o que ele fala? Primeiro, você visualiza. Então, um exemplo, eu quero um carro. Só que eu não posso ficar indo toda hora na garagem para ver se o carro apareceu magicamente lá. E visualizar de uma forma mais humanitária. Então, um exemplo. Eu quero um carro dessa marca, a placa tal. Facilita para o universo, né? Descreve o carro que você quer. Mas não de uma forma egoísta, né? Esse carro vai ser bom para quê? Vai ser bom só para mim? Eu vou conseguir dar carona para alguma pessoa, eu vou conseguir trazer conforto para os meus filhos. E quando você está com essa energia do carro, você também não pode pegar um ônibus e ficar xingando o motorista dizendo que ele é devagar demais. Porque as energias não batem. Então, assim, é visualizar com sentimento, só que esse sentimento tem que condizer com a sua rotina do dia a dia. Fez isso, é uma mentalização diária e tudo mais. Aí eu coloquei o poder de soltar. Então, primeira coisa, anotem aí que isso é importante. Visualizei o meu desejo. Agora eu tenho que sentir que esse desejo já está realizado, que já está feito. Então, visualização,
sentimento. E depois o soltar. O que é o soltar? É você não ficar ansioso pensando na realização desse desejo. E eu falo para vocês, gente, que pequenas coisas acontecem porque a gente tem a tendência de perceber as coisas do universo só quando são grandiosas. Eu queria fazer um curso, o curso custava R$ 97 e só tinha 83 na minha conta. Falei, bom, esse dinheiro vai aparecer de alguma forma. E apareceu uma pessoa querendo uma leitura de tarô que deu para mim pagar o curso. Assim, eu não perdi a inscrição. Então, assim, tem pequenas coisas que acontecem que você fala assim, poxa, eu precisava comprar isso. Aí todas as lojas fechadas. Aí um vendedor ambulante passa por você com o que você quer comprar. Então, antes do universo te mandar algo muito grandioso, ele vai te mandar uma coisa, ele vai começar a dar sinais de pequenas coisas, de pequenos desejos ali, para você sentir o poder. Porque qual o problema maior? Sabe aquele São Tomé, né, que o pessoal fala, eu só acredito vendo. A gente tem que ver para crer. Aqui tem que ser ao contrário. A gente tem que crer para ter. É ao contrário. Então são essas pequenas coisas. Então, quando você começa esse processo, as coisas acontecem. Só que você não pode só focar naquele desejo grande que você idealizou. As coisas vão fluindo com a maior facilidade, gente. Mas é o quê? Você tem que ter feito um trabalho muito intenso com a catarse para se beneficiar dessa nova fase. Vou mudar aqui o slide. E aí a gente vai falar um pouco da centelha divina. Aqui eu vou ter que entrar um pouquinho no espiritismo, tá? O que quer dizer? No espiritismo, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele é representado por uma uva e as ramificações da uva. Porque o que ele quer dizer, né? Que a uva, a casca, é a parte grossa, é a matéria, é o corpo. Aquela gominha da uva é o perispírito, né? E a semente é a alma, né? O espírito. Então, o perispírito, basicamente, é uma cópia do nosso corpo, só que de uma matéria fluídica, né? Como se fosse uma matéria transparente, né? Meio transparente. Vamos pensar em filme de fantasma, para ficar mais fácil. E quando a gente vê, eu apresento para vocês aí, essa teoria também vem do estudo com o Hélio Couto, do ovo cósmico. Então, o ovo cósmico é uma descrição um pouco mais simples, mas o que quer dizer? A clara é como se fosse nosso criador, e nós somos a gema. Tudo está conectado. Então, o que é mais difícil aqui? Às vezes, principalmente na família, eu falo que os maiores karmas, não adianta sair por aí distribuindo sopa para quem precisa, ajuda muito, mas dando as costas para os problemas familiares. Os maiores karmas estão dentro da família. E quando a gente fala de centelha divina, é que estamos conectados com o todo. Então, o todo faz parte de nós. Então, um assassino por aí que todo mundo condena, eu sei que tem crimes horrendos, né? Mas a energia dele afeta a minha. Então, muitas vezes a gente também tem que orar pelos assassinos, para que caia um despertar de consciência. Não é para aliviar a barra dele. Então, energeticamente, além da gente estar conectado com o todo, a energia de cada um te afeta. Não é à toa a questão do teu ancestral, dos ancestrais. Eu acho muito importante, eu vou deixar uma dica aqui, eu vou fazer um vídeo mais profundo, mais para frente, e vou postar no meu canal, que é sobre o Ho'oponopono. Eu postei um vídeo lá no canal sobre o Ho'oponopono. Ele tá como um vídeo ao vivo. Quem não achar o link pode botar nos comentários que depois eu acho e posto para você. Fazer a técnica do Ho'oponopono para os ancestrais. Por quê? O DNA é um sequenciamento genético.
Então, se nós trazemos coisas de ancestrais, eu vejo muita energia. O que me impacta a energia? Então, por exemplo, teve um caso na família, estou dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus, uma pessoa que bebia muito, que era agressiva e tudo mais. Aí, o filho dela talvez não vai ser assim. O filho dela nem bebe. Só que aí o neto dela vai vir com esse instinto de beber, de ser agressivo. Então, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana, xamânica, né? Que vou dar uma pincelada rapidinha aqui, que os ancestrais, né? Sempre tem o xamânico, as pessoas mais sábias da tribo chamavam a família para resolver essas questões com ancestralidade, orar pelos que já faleceram. E aí veio uma sacerdotisa, que agora eu não lembro o nome dela, e ela esquematizou esse ritual, digamos assim. E aí ela esquematizou com 4 palavras que você consegue fazer no dia a dia. Tá, gente? Apareceu aqui, eu não sei se vai cair, deixa eu fechar aqui. 4 palavras que você vai conseguir fazer no dia a dia. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E vai fazendo como se fosse um mantra. Tá lavando a louça? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. O sinto muito, ele simboliza o quê? Ele simboliza, sinto muito por eu ter algumas reações, por eu ser assim, né? Sinto muito que eu tenho que passar geneticamente para os meus filhos, né? Até questão energética. O me perdoe, né? Você está pedindo perdão, né? Por trazer essa bagagem tanto negativa junto com você. O eu te amo, né? Você está libertando os seus ancestrais. Olha, eu amo vocês, mas agora eu vou viver de outra forma. Isso ajuda muito na questão de bloqueios, traumas, né? Você fala assim, olha, eu vou viver de outra forma, né? E gratidão. Sou grato por tudo que vocês me ajudaram a construir. Porque todos nós somos construídos, além do DNA, pela energia da ancestralidade. E isso deu tão certo que um médico que teve a filha doente procurou essa sacerdotisa e ela foi curada. E ele falou, eu como médico, com anos de experiência, reconhecido, não consegui curar minha filha. E ele foi chamado para trabalhar no hospital psiquiátrico. E aí o que aconteceu? Ninguém queria trabalhar nesse hospital. O hospital psiquiátrico, antigamente, gente, parava muitos criminosos. A sociedade queria limpar algumas pessoas, né? Então, colocavam negros, gays, mães solteiras, bandidos, né? Que se julgavam bandidos. Então, ninguém queria trabalhar lá, porque muitos eram agredidos pelos pacientes. E ele falou assim, não, eu aceito trabalhar, só que eu vou aplicar minha técnica terapêutica. Ele não visitava os pacientes, ele ficava trancado numa sala, ele pegava o prontuário de cada paciente, ele mentalizava, ele sentia o que o paciente sentiu. Então, assim, conforme ele lia a ficha, ele vivenciava os sentimentos do paciente. E ele foi praticando o Ho'oponopono. Até que os pacientes começaram a fazer artesanato, né, a fazer trabalhos internos. O hospital fechou por falta de paciente. Né? Então, essa história, ele fez um livro que eu não lembro agora, mas é o Dr. Lee, se você colocar Dr. Lee ou Ho'oponopono, você vai achar. Essa história que divulgou essa técnica para o mundo todo, tá bom? Então, eu recomendo você trabalhar essa técnica, principalmente com a tua família, com os teus ancestrais. Agora, gente, eu tinha pedido para o pessoal do curso fazer uma análise, né? Eu tinha mandado algumas perguntas, por exemplo, no teu ambiente de casa, né? Que bichinho que tem mais, né? Eu tenho uma prima que adorava sapo, onde tinha sapo para tudo quanto é lado. Então, o que te chama mais sua atenção? Hoje, o que você busca? Né? Vamos falar primeiro, o que você busca? Se conectar com o espiritual? Tem gente que procura um tipo de curso desse porque quer desenvolver a mediunidade. Não, eu quero deixar um legado, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Não, eu quero ter conhecimentos para dar uma estrutura
Então, ou seja, eu quero dar um alicerce, eu quero ajudar financeiramente as pessoas, eu quero ser rica para mim poder trabalhar em obras sociais. Ou, não, eu quero conectar com as pessoas, eu quero trabalhar, fazer um movimento na educação, mudar a consciência das pessoas. O que te chama mais sua atenção? Essa é uma pergunta importante, porque ela tem que estar conectada com os arquétipos. Estou deixando alguns minutinhos para você, até mesmo para quem for assistir essa gravação, dar uma olhada, né? Anota aí do teu caderno, o que te chama mais atenção nessas questões? Se conectar com o espiritual, deixar um legado, dar estrutura ou se conectar com as pessoas? Wendy, eu acho que você se conectar com as pessoas, hein? Sim, me conectar com o espiritual. Né? Ó, vou mudar de slide, tá? Tá, eu já anotei. Isso aqui, gente, ó, tem a referência aqui que é... Esses são... Tem um... O Jung, ele é uma das pessoas que estudou, né, que forneceu esse estudo dos arquétipos. Os arquétipos têm uma influência muito forte na nossa vida, só que eles querem, digamos assim, as elites, né, os comandos de poder, eles não querem divulgar os conhecimentos dos arquétipos. Por quê? Se as pessoas se aprofundarem nos conhecimentos do arquétipo, elas vão ficar mais conscientes. E isso, o arquétipo, na Guerra Fria, né, na guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, os Estados Unidos utilizava arquétipos basicamente para controle da mente. Então, se você vê filme, né, na Netflix, aqueles filmes assim do presidente ou de guerra e tudo mais, os Estados Unidos sempre está representado por uma águia. Porque esse arquétipo é o mais poderoso, quer dizer o quê? Eu sou o líder, ninguém está acima de mim. E quando a gente fala em arquétipo, é um símbolo que ele potencializa uma certa energia. E hoje a gente sabe que os Estados Unidos, por muitos anos, né, nas aulas de geografia, aí vocês vão lembrar, que é a maior potência econômica do mundo, né? Então, por muitos anos. E aqui são os exemplos básicos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela olha assim esses desenhos aqui, né? Eu adoro o símbolo de anjo. Ela adora, ela tem uma coleção de anjinhos na casa dela. Então, ela está potencializando um lado mais inocente, né? Um lado mais infantil. Só que, então, assim, ela está mais conectada com o espiritual. E ela resolve trabalhar na área jurídica como advogado. Ela vai ter sucesso? Não. Ela não vai ter sucesso. Porque muitas vezes, para ser um bom advogado, você tem que ter malícia, você também tem que ver o lado negativo das coisas. Né? Então, isso ajuda, né? Então, se você, por exemplo, né, eu quero me conectar mais com as pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui, vou falar mais de você, tá, Wendy? Tá bom. Aí o Andy coloca assim, bichinho, gente, o canal dela é muito bom. Eu assisto com meu filho. Então, por exemplo, lá no Comediante, aqui está um desenho representado pelo o bobo da corte, né? Que era um símbolo. Então, ele vê uma diversão, vê um comediante. Então, nos vídeos da Wendy, ela muitas vezes se caracteriza, tá de acordo com o que ela faz, potencializa energia, porque ela está trabalhando para as crianças, ela está se conectando com as pessoas. Então, quanto mais no canal dela, ela demonstrar objetos assim, coraçãozinho, né, objetos de amor, de diversão, mais potencial para o canal dela crescer, né? Então, ela também pode, ela fala assim, poxa, além de conectar com as pessoas, eu quero deixar um legado. Então, ela pode falar mais de heróis, ter objetos de herói, ela só tem que tomar cuidado com o da rebeldia, né? Então, por exemplo, ela pode usufruir de alguns objetos para ajudar a potencializar potencializar o canal dela. Eu vou dar um exemplo, né?
uma borboleta, uma loja que tem objetos de borboleta, uma loja de roupa que tem um símbolo de borboleta, não é tão bom. Por quê? A borboleta realmente, qual a ideia da borboleta para nós? Né? Uma transformação, então vem beleza, então de certa forma ela ajuda. Só que a borboleta, uma borboleta, ela estimula voos para outros lugares. Então, se tem uma loja de roupa na frente da dela ou do lado, ela também está incentivando os clientes a saírem. E são símbolos que potencializam energia, que estão no nosso dia a dia, que nós mesmos nos autossabotamos por falta de conhecimento. Tá? Então, assim, eu até dei um exemplo. Eu vou passar um exercício, mas antes de passar um exercício, eu vou falar para vocês. Quando lançou a Galinha Pintadinha, meu filho de 9 anos era bebê e virou um sucesso. Os pais falaram assim, agora eu consigo comer, porque eu deixo meu filho vendo a Galinha Pintadinha, as escolas, né? Pode ser um dos desenhos mais preferidos das crianças. Por quê? A galinha, qual é o símbolo da galinha? O que ela remete? Ela remete a um cuidado materno. Então, as crianças se sentem acolhidas pela Galinha Pintadinha. Então, num ambiente infantil, é ótimo. Agora, você ficar enfeitando tua cozinha toda hora de objetos de galinha já não é tão legal. Por quê? Sua função, vou falar como mãe aqui, porque às vezes, por que eu mensuro muito a mulher? Porque às vezes ela não é valorizada e os arquétipos estão a prejudicando. Então, uma pessoa que só tem galinha na cozinha dela, as pessoas só vão enxergar o quê? De bom nela? O lado materno, o lado de servir. Elas não vão conseguir enxergar outras habilidades profissionais que ela possa ter. No ambiente de trabalho, piorou, porque a galinha é um animal de corte, né? Engordou, já tá, vamos matar e comer, acabou. Ela é substituível. Então, você no ambiente de trabalho ter uma galinha, né? O Hélio Couto fala muito da águia, de pessoas até que foram demitidas, porque elas tinham uma águia na mesa, e geralmente a águia, quem tem só é o presidente, porque a águia é um líder só. E o cara se sentia incomodado com a pessoa e mandou ela embora. Sabe aquela coisa assim, gente, a pessoa não fez nada para mim, mas eu não vou com a cara dela? Pode ser também uma influência de arquétipos. Agora, gente, eu vou passar algumas figuras, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês refletirem e vocês depois anotem aí qual figura te chamou mais atenção, tá bom? Vou deixar uns minutinhos cada figura e vou parar de falar para você ter um tempo de mentalização.
Gente, aqui eu deixei um resumo. Vocês conseguiram anotar? Vocês querem que eu passe a imagem de novo? Ou não? Ou não? Eu anotei. Tá? Sim. Então, o que que acontece, gente? Você tem que se adequar. Por exemplo, tem um objeto que te chamou mais atenção. Mas talvez, do que você vai ler aqui, ele vai falar assim, você vai falar, poxa, eu devia ter escolhido outro, né? Então, a grande questão do arquétipo, é interessante você ver qual objeto te chamou mais atenção, porque energeticamente é o que mais se conectou com você, mas você também pode escolher um símbolo para potencializar o que você está buscando. Né? Então, assim, o trigo, ele é representado em várias figuras, principalmente católicas também. Abundância, prosperidade, aqui eu até coloquei conexão com figuras divinas. É o plantar certo para colher correto. Inspiração para a direção certa. Então, o trigo, o que que eu sugiro? Né? Você colocar um objeto com trigo, ou uma foto de um trigo, quando a pessoa não sabe se ela está na profissão certa. Porque você, é muito aquela coisa assim, eu preciso ter um sinal se está certo ou está errado. Se eu realmente estou no caminho certo. E aí as coisas vão acabar acontecendo. Vão acabar acontecendo situações que ou você pode ter uma proposta para sair daquele emprego, ou você vai ver alguém que teve uma ideia sensacional que você vai falar assim, eu me identifico com isso, eu vou virar empreendedora. Tá? Ou você pode até ser demitido. Mas assim, ele te mostra onde você está certo, tá? Qual o caminho certo. O milho, ele é similar ao trigo. Então, assim, só que o que eu tenho para falar? Todos eles são muito similares entre si. Então, eu prefiro pegar uma palavra-chave. Então, o trigo é legal para quem precisa saber se está na direção certa. O milho é para quem fala assim, cara, eu estou passando tanta dificuldade que não pode faltar dinheiro para mim. Que eu lembro de fartura, de compartilhar. É aquela pessoa que, ela, por exemplo, ela trabalha para ajudar a família dela, mas também tem que ajudar os irmãos, os pais. Então, aí eu recomendo utilizar esse arquétipo do milho. A deusa da fortuna, eu coloquei como referência hindu, porque se você for fazer uma pesquisa, ela tem uma referência grega também. Tá? É um símbolo, gente, que, ao meu ver, não é muito bonito, tá? Vou ser bem franca. Eu não acho a deusa da fortuna hindu bonita. Só que ele é o mais poderoso de todos esses arquétipos. Porque ela é representada por um cone que remete a uma abundância sem parar, um fluxo sem fim. Ela é representada por moedas. Então, ela tem o trigo, ela tem o milho também. Então, ela potencializa. Então, ela é mais forte que o milho e o trigo, tá? Então, assim, é uma pessoa que realmente, assim, ela quer algo muito rápido na vida dela. Então, eu sugiro usar a deusa da fortuna. O ouro, para quem quer abrir um negócio e atrair lucros. Então, utilizar o ouro é atrair também ideias geniais, né? Não é aquela coisa assim, eu só vou abrir um negócio e quero ter lucro, né? Então, ele vai evitar que você tenha deslizes de prejuízo, ele vai te ajudar a achar bons fornecedores, né, preços bacanas, ele vai aumentar o teu poder de negociação. O diamante, né, para quem assim, ele quer um retorno financeiro, mas quer uma coisa mais clara, sabe aquela coisa assim, poxa, eu vou ganhar um dinheiro no processo, mas eu não sei o que eu devo fazer com esse dinheiro. Se eu devo investir na bolsa, no tesouro direto, se eu devo investir em imóveis. Então, o diamante é muito importante porque, assim, a gente vê muitos casos, né, gente? Do pessoal que ganhou no Big Brother, ganhou na loteria e que ficou pobre de novo, né? Então, é importante você ter a clareza do certo a fazer com essa riqueza, né? O rei Midas é da mitologia grega em que tudo que ele tocava se transformava em ouro. Então tem o dom da transformação. Então, assim, eu recomendo usar o rei Midas às pessoas que querem trabalhar com artesanato, que querem levar algo a mais para as pessoas, quer trabalhar nessa parte espiritual, holística, né, terapêutica,
que é realmente transformar a vida das pessoas e ser recompensados por isso. E a maçã, gente, é quando a vida está muito parada. Tipo assim, sabe, pandemia é um ótimo exemplo, né? Então a maçã, ela potencializa uma energia para você sair da zona de conforto. Você entender a tua situação atual e ver novas possibilidades e ver um objetivo que está de acordo, mesmo que a situação não seja favorável. Tem uma coisa interessante também, gente, que é a orquídea, né? A orquídea, eu recomendo quem tem comércio, deixar sempre na entrada, porque ela é uma coisa mais luxuosa, né? Ela traz riqueza. Então, a orquídea é uma coisa assim, não é aquela... Porque, vou ser bem franca, tem gente que... se eu fosse ganhar na loteria hoje, eu ia comprar uma fazenda. Eu quero uma vida legal, mas eu não quero nada muito chique. Mas tem gente que fala assim, não, eu quero ser chique, né? Então, ela tem que vibrar na orquídea, né? E a Ganesha, gente, ela é meio que... É indiano, se eu não me engano. É para atrair fartura com sabedoria, né? Então, é basicamente assim, aquela pessoa que ganha uma herança, que está em disputa nessas situações, assim, né? Trazer sabedoria, porque a Ganesha, ela tem uma energia de punir quando não se é usado o dinheiro com sabedoria, né? Então, é para situações mais complicadas, né? Quando envolve outras pessoas, eu acho bacana você usar a Ganesha. Eu coloquei no meu canal, tem alguns vídeos mais relacionados a dinheiro e também a relacionamento, tá? É que os vídeos são muito longos, então eu não coloquei aqui, mas quem quer realmente dar uma melhorada no relacionamento, sentir o que está buscando, né? Ou ter uma vibração melhor no trabalho, eu recomendo ver esses 2 vídeos, tá bom? E aqui, gente, olha que engraçado. Meu arquétipo atualmente, gente. Eu comecei a pensar muito, vocês têm que observar até na casa de vocês, se aparece um bicho que com muita frequência, você fala assim, poxa, do nada começou a aparecer esse bicho aqui, não era para aparecer. E eu comecei a pensar muito na aranha, e eu andando no parque, eu vi na verdade, eu passei perto, eu estava brincando com meu filho, ele toca a mão na plantinha. Eu não tinha visto, é essa foto aí, gente. Eu não tinha visto. E aí, quando eu andei um pouquinho, uma mãe e um filho atrás de mim falou assim, gente, olha essa aranha! E enorme, perto de onde meu filho estava e a gente não tinha visto. Então, o que eu gosto da aranha, porque ela me define. Então, é legal você também se conectar com o arquétipo que está te definindo a energia no momento. Primeiro, ela tem um poder de cocriação, né? Os trabalhos da aranha em fazer a rede mostra que ela tem o poder de co-criar. Ela transforma, né? Uma coisa que para uns não é nada em uma coisa muito importante para a vida dela. E também aquela coisa de mistério, se conectar com a espiritualidade. Então, quando aparecer algum bicho na sua casa, ou você sonhar, ou você não parar de ver objetos com esse bicho, ou símbolos, flores, estátuas, pesquisem o arquétipo, tá? Porque o universo, ele se comunica muito através do arquétipo. Então, às vezes, ele quer te orientar para você mudar de direção e ele tá te mandando sinais através do arquétipo, tá bom? Isso é muito importante. E agora eu quero apresentar a vocês a Hipátia de Alexandria. Ela era uma menina, gente, eu vou falar, é uma pesquisa muito intensa, mas eu vou falar com o meu linguajar. Ela era uma menina fora do comum. Então, ela tinha muitas habilidades com a parte de exatas, né? E eu vejo, infelizmente, eu já fui professora substituta, eu vejo muito preconceito da mulher na área de exatas, né? Então, às vezes tem aula, não, vamos colocar um homem, porque homem é melhor em conta. Então, isso a gente traz como um bloqueio dos nossos ancestrais. E hoje eu percebo que, infelizmente, os homens têm mais... Infelizmente, os homens têm mais facilidade mesmo com as contas, mas isso é um bloqueio que colocaram com a gente há vários anos atrás. Então, a Hipátia, gente, ela era filósofa. Eu vou colocar aqui
ela era a primeira mulher matemática, ela tinha muita ousadia, só que a inteligência dela começou a botar ela numa situação complicada, né? Então, a gente sabe que antigamente a igreja tinha um poder político muito grande e as pessoas começaram a procurar muitas respostas que elas procuravam na igreja, começaram a procurar na Hipátia. E aí houve como é que eu vou dizer? Houve uma cobrança, né, nas pessoas que lideravam aquela época para falar assim, olha, foi o que aconteceu com Jesus. Olha, ele vai tomar o seu poder, então a gente tem que fazer alguma coisa. E aí ela morreu de uma forma assim, muito triste, ela foi arrastada na rua, foi humilhada, arrancava os cabelos, tacaram telha, cortou, ela foi mutilada, né, através de telhas, objetos cortantes da época, e depois a queimaram. E ela tinha, e se você voltar aqui, ó, olha os conhecimentos que ela tinha: matemática, astronomia, filosofia e outras coisas. Depois eu vou falar para vocês por que eu quis falar da Hipátia, tá? Posso mudar o slide, gente? Pode. Aqui tem até uma obra de arte aí que eu pesquisei na internet, infelizmente, da Hipátia foi um retrato da morte da Hipátia. E agora eu vou falar do Grabovoi. O Grabovoi, gente, ele é vivo, é de uma época bem mais atual que da Hipátia, tá? Só que olha os preconceitos. Quando a gente vai assistir filme de guerra, por exemplo, na Netflix, né, sempre há uma coisa assim: ou os Estados Unidos está contra o Paquistão, ou está contra a China, ou está contra a Rússia. E aí, ó, eu coloquei a biografia dele aí. Então, assim, a origem dele já não facilitava para ele explorar os conhecimentos. Então, ele é um cientista, matemático, trabalha muito com a numerologia. Só que o que acontece? Ele estudou a energia de uma forma tão profunda que ele alega que ele pode curar, pode ressuscitar os mortos, pode curar a AIDS. Vocês estão vendo aí. Ele, inclusive, consegue resolver problemas mecânicos de aviação à distância, né? Ele também é um consultor, né, da Federação de Aviação da Rússia. Só que o que eu estou querendo falar para vocês? É um choque. Se você olhar no Wikipedia a biografia dele, você fala assim, gente, ele tá se colocando como Deus. Só que houve muitas distorções para apagar a imagem dele. Não era vantagem divulgar a imagem do Grabovoi. Então, ao invés deles divulgarem que ele é um cientista, que ele tem conhecimentos na área de exatas, não é só espiritualidade. Ao invés de divulgarem essa capacidade dele, então vamos distorcer a informação. Vamos divulgar que ele acha que ele é Deus. E aí ele foi preso, para cumprir 11 anos, né, com a alegação que ele estava sendo herege e tudo mais, que ele estava criando seitas e tudo mais. Ele foi preso. Só que com 2 anos, isso ele foi julgado, tá? Mas com 2 anos de prisão, ele foi solto e com uma indenização milionária. Então, aonde eu quero chegar? Hoje, as pessoas têm que terem a mente mais aberta. Infelizmente, é um preconceito muito grande. Se a pessoa largar o trabalho dela e falar assim, eu vou virar uma terapeuta quântica, eu vou virar uma pessoa especializada, eu vou criar um espaço holístico, eu vou virar um esotérico, as pessoas veem essa pessoa como louca. Mas hoje, nós temos que ter a consciência. Eu quis trazer um exemplo do passado e um exemplo mais atual. Nós temos que ter a consciência que esses conhecimentos que estão chegando para a gente, eles são de pessoas que estudam exatas, não é só espiritualidade. São pessoas muito bem aplicadas na parte de exatas, são cientistas, né? Então, nós temos que ter a mente aberta, né? E parar com esse paradigma social.
né? Não só são esotéricos inventando coisas, né? São cientistas lutando por uma nova verdade que é a junção da ciência e da espiritualidade. Só que os governantes, em geral, eles boicotam qualquer estudo. Então, pessoas assim que aprendem, por exemplo, buscam financiamento para defender uma tese, né, na área espiritual, com mecânica quântica, ela não tem verba, né? Ela não consegue verba. Então, são pessoas boicotadas. Transcomunicação, Sônia Rinaldi, o nome dela, procurem no YouTube. Ela representa o Brasil no mundo todo, ela é muito conhecida, ela faz trabalhos com a Simone em Seattle, né, sobre a transcomunicação, né? Ou seja, elas têm técnicas que conseguem contato com as pessoas falecidas através de transimagens, comunicações via ondas por rádio, mas elas não têm apoio nenhum financeiramente para essas pesquisas. Elas não têm. Inclusive, numa das entrevistas com a Sônia Rinaldi, ela fala para as pessoas especializadas em TI que querem fazer um voluntariado, procurar elas, porque elas precisam de ajuda, né? Então, só para vocês terem consciência do quanto isso é boicotado. Eu até coloquei no próximo slide aqui, ó. Se você ver a Wikipédia do Grabovoi, você vai ficar chocado, você não vai querer nem saber dele, né? Então, assim, o que eu quero dizer, quem somos? Nós somos as pessoas preconceituosas ainda? Eu tinha esse preconceito. Eu trabalho com tarô desde os 12 anos, mas deixei de lado porque eu tinha vergonha de assumir que eu trabalho com tarô. Porque não é uma profissão. Eu tinha esse preconceito. Então, eu quero que vocês anotem aí no caderno e façam uma análise. De que lado do muro vocês estão? Isso é muito importante. E agora, gente, o método Grabovoi, ele tem como os arquétipos têm uma energia, os números também têm. E o Grabovoi se especializou nessa parte de números. Então, ele criou sequências. Olha, eu vou voltar aqui no slide anterior. Ele criou sequências numéricas, né? Então, você pode visualizar um objeto. Primeira coisa, o que você quer atrair? Anota essas perguntas no caderno, com palavra-chave. Você não precisa anotar a pergunta, mas o que você quer atrair hoje? E aí você vai escolher a sequência numérica que eu vou deixar disponível e você vai visualizar sempre o que você quer atrair numa esfera de luz. Então, você idealiza seu sonho numa esfera de luz e com o número aparecendo para você. Então, o número vai vir aparecendo para você. E aí você precisa sentir esses números aparecendo para você com essa esfera de luz. E verbalize e mentalize o número a seguir. Tá vendo esse número aqui, gente? Esse número apareceu na minha conta um valor e eu não sabia de onde era e eu estava mentalizando esse número. Eu recebi um presente de uma pessoa. Eu fiquei desesperada porque eu achei que era erro do banco. E eu estava mentalizando esse número. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a técnica funciona. Ela funcionou comigo. Tá? Então, depois eu vou compartilhar para quem se inscreveu no curso todo esse material. E esse material, ele tem um resumo dos números, né, para você mentalizar. Mas sempre mentaliza. Por exemplo, olha, eu quero uma saúde perfeita. Então, eu fecho os olhos, eu mentalizo cada número, 1, 8, 1, 4, 3, 20, 2, 3. Eu mentalizo cada algarismo e em volta desse algarismo uma luz forte, tá? Uma luz branca ou dourada, tá? Mas mentaliza como se fosse uma lanterna, piscando para você esse número aparecendo. Isso faça diariamente até você conseguir realizar o que você está esperando, tá? Mas não adianta ficar mentalizando esses números sem
uma reforma íntima constante. Então, por exemplo, eu fui abençoada por esse dinheiro, mas não quer dizer que se eu mentalizar todo mês esse número, eu vou ser abençoada por mais dinheiro. Por quê? A vida não quer que eu foque só em ganhar dinheiro, tá? Então, muitas vezes, não vai ser toda hora que você vai se realizar, porque você vai precisar também aprender a evoluir em outras áreas. E agora, gente, vamos falar de números. Vamos falar um pouquinho de numerologia, tá? A numerologia, hoje eu vou falar só de alguns números. Basicamente, tem 9 fases da nossa vida, tá? Eu tô me aprofundando no conceito de Pitágoras. Então, esse curso, Despertando Sua Jornada, nós estamos no número 1. Primeira coisa, o número 8, só para me dar um exemplo para vocês, é o número da conquista do dinheiro, da conquista financeira. Só que se eu não trabalhar os outros números antes, eu vou ter altos e baixos, eu não vou ter uma segurança financeira. Eu posso perder tudo de uma vez. Então, o despertar, o curso de hoje, Despertando Sua Jornada, é o quê? Te mostra o primeiro passo. É o despertar da consciência. Você se libertar do que não presta para você, buscar técnicas de autoconhecimento para que você melhore sua aprendizagem, tá? Peguem o caderno aí, gente, que vamos fazer um exercício. Então, cada ano que vem, você vai fazer esse mesmo esquema que eu estou apresentando para vocês, tá? Sempre até o número 9. A gente reduz, nunca ultrapassa o número 9. Então, o 2021, gente, é o ano da mudança. É aquela coisa, você querendo ou não, você vai ter que mudar. São mudanças que estão forçando a humanidade a ter consciência de certas coisas. E realmente faz muito sentido, porque assim, a pandemia não veio esse ano, só que a gente pensou que esse ano ia melhorar. E a gente está oscilando. Uma hora melhora, uma hora piora, uma hora falta insumo para vacina, a outra hora teve outra variante da doença. Então, realmente, esse ano todo, até o final, vão ser muitas mudanças bruscas. E se você não acompanhar essas mudanças, você não vai evoluir espiritualmente. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei a minha data aí de nascimento. Você vai anotar isso no seu caderno. Se quiser pegar a calculadora, a gente dá alguns minutinhos. Então, esse ano, o que eu preciso trabalhar energeticamente? Então, cada ano você tem um desafio para trabalhar sua energia. Então, para esse cálculo que a gente chama de o ano pessoal, né, o poder pessoal, eu não vou considerar o meu ano de nascimento. Se vocês verem, depois da palavra energia do poder pessoal, eu substituí o 1984 por 2021. E aí, gente, eu cheguei no número 19. Lembra que eu falei para vocês que a gente só pode considerar o resultado de 0 a 9? Então, o que você faz? A gente aprende isso na 4ª série, é a decomposição, né? Então, você reduz. Então, ao invés de ser 19, você faz 1 mais 9, deu 10. Então, o 10 eu vou ter que reduzir, porque é de 0 a 9. E aí, o que eu fiz? 1 mais 0, número 1. Então, gente, enquanto vocês fazem os cálculos, eu vou falar para vocês a energia do número 1. A energia do número 1 é a busca de si mesmo. Então, quem está vivendo essa energia, talvez ela vai perder emprego, ela vai ficar mais em casa, ela vai ficar mais isolada, ela vai ter muitos baixos mais do que altos, porque é no grande problema que ela vai encontrar força nela mesma. Então, ela vai ter que se reconstruir. Só que esse número 1, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela pode querer se isolar. É um número ela pode querer ficar muito isolada. Então, assim, sempre nos números tem algo bom e tem algo ruim, que a gente chama de luz e sombra. Então, ela vai querer o quê? Ela vai procurar
ela tem um poder de liderança, ela vai buscar mais poder nela mesma, só que ela tem que tomar cuidado para não se isolar, tá? Então, assim, essa pessoa... Um segredo, gente, quanto mais perto da nossa energia, quanto mais você trabalhar nessa energia do ano, então, por exemplo, no meu caso, eu tenho que trabalhar nessa energia 1, eu não posso fugir dela. Mas se eu conseguir trabalhar nessa energia 1, eu vou dar um salto na minha evolução espiritual, tá? E quanto mais evoluído você tá, mais feliz você tá bom? Então, para as pessoas que pagaram o curso, eu vou pedir para vocês deixarem anotado aí o número de vocês, e aí vocês me passam o resultado no WhatsApp, que eu passo, eu mando um áudio para vocês explicando a energia do número, tá bom? Como o som está tendo muitos efeitos, então eu prefiro explicar no particular no WhatsApp para quem fez o curso, tá? No meu canal, futuramente, no meu canal tem um vídeo falando do número 1 e 2, e futuramente eu vou postar os outros números, tá? Tá bom, gente? Uhum. Que aí eu dou uma coisa mais prática, tá? Eu gosto de fazer uma coisa mais personalizada, porque eu também tento entrar na energia da pessoa, né? A gente às vezes tem formas de falar que ajudam mais a pessoa, tá bom? E você que está assistindo essa apresentação gravada, não esquenta a tua cabeça, bota no teu comentário aí o número que deu, que depois eu entro em contato com você através do comentário, tá bom? E agora, gente, ó, só para indicar aqui, o curso, eu não vou fazer ele até às 17 horas, porque a maioria, eu deixei esse horário, porque se muitas pessoas conseguissem assistir, teriam mais perguntas, né? Então, a gente precisaria de mais tempo. Mas o curso, ele deu uma reduzida. Então, muitas pessoas vão assistir a gravação depois. Então, Wendy, você ficou com alguma dúvida até o momento? Não, tá tranquilo. Tá? Então, assim, depois, quem for assistir vai me chamando no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas. Eu coloquei esse curso em algumas plataformas, eu também faço leitura de tarô, então aí quem quiser divulgar meu trabalho, tá aí alguns canais. Eu vou fazer um curso para iniciantes da numerologia. Gente, esse material eu estou estudando vários autores, só que vai ser um curso muito prático, é caderno e calculadora na mão. Eu não vou entrar muito em teoria, mas é um mapa que você consegue descobrir até quando sua fase vai se aproximar da morte, o que você vai sentir, quais os problemas de saúde que podem te levar a uma complicação, karma. Eu vou ler a sua assinatura. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu karma é o 8. Como no meu mapa numerológico saiu muito número 1, o que quer dizer? Eu fui uma pessoa muito egoísta na vida passada, muito ambiciosa, eu só pensava em mim. Então, hoje, a minha vida é ter dificuldades financeiras. Só que aí, o que acontece? Na minha assinatura, eu consegui fazer de uma forma que a minha assinatura expressasse o número 8. Então, hoje, eu não vivo uma vida abundante, porque para a gente ter uma vida abundante, a gente tem que trabalhar os 9 números, né? E eu, para falar para vocês, eu estou no número 2 ainda. Mas, com essa questão da assinatura, eu consigo amenizar. Eu tenho dificuldades financeiras, mas eu não tenho dívidas. Né? Então, assim, você consegue amenizar certas situações. Vai ser um curso, assim, muito tenso, que a gente vai realmente usar as 2 horas, tá? Então, para quem se interessar no curso, pode me chamar pelo WhatsApp, 11 9870 13 171. Para quem participou desse curso, tem um desconto, vai ser R$40, e para novos inscritos, R$50, tá bom? E agora, gente, eu vou tentar aqui a não compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. O que acontece, gente? Eu tô com a rifa aqui
tem alguns espaços em brancos. Se caso sair um número, um nome, né, desculpa, e que ninguém preencheu, eu vou doar para uma instituição, que é uma instituição kardecista que eu conheço, e aí eles vão fazer uma rifa entre eles, é uma forma também da gente ajudar, tá bom? Então, se sair algum número, algum nome que ninguém escreveu, eu vou abrir a rifa da caneca agora, eu vou doar essa caneca para essa instituição, tá bom? Então, vamos lá, gente, estou abrindo aqui. Ai, nossa, gente, esse nome tá muito difícil. Ó, eu vou tentar mostrar, é que eu acabei rasgando uma parte do nome, mas dá para entender. Ó, gente, o nome que saiu foi Carolina. Aqui eu rasguei o C, tá? Ó, eu tô indo devagar, mas ninguém assinou Carolina, gente. Tá, ó. Tô mostrando aqui, vou conferir novamente, mas ninguém assinou Carolina. Tá? Então, é Carolina mesmo. Então, ó, vou mostrar aqui onde tá mais ou menos o meu dedo aqui, ó. Cadê? Tá vendo a Carolina? Ninguém assinou Carolina, então a caneca vai para essa instituição para eles fazerem uma rifa lá, tá bom? Mas eu também tinha prometido um sorteio de alguém, das pessoas que assistiram o curso, se a pessoa quiser, porque também depende da religião dela, para ganhar uma leitura do tarô das 12 áreas de vida, da vida. É uma leitura energética, que é muito bom, porque às vezes as pessoas procuram uma leitura de tarô para responder algo muito específico. E tem situações que ela precisa ver e não está vendo. E o tarô sinaliza para ela, olha, peraí, você está focando nisso, mas tal situação está pior, você tem que trabalhar nisso, tá? Então, eu vou sortear aqui. Se a pessoa quiser, ela vai me chamar pelo WhatsApp e vai escrever, aceito. Aí eu agendo com ela a leitura, tá? Se a pessoa não quiser, ela não me manda mensagem nenhuma. Quem ganhou a leitura de tarô foi o Dirceu, tá? É que a minha letra, gente, nossa, minha letra tá bem feia, tá? Mas foi o Dirceu, é que aparece ao contrário, tá bom? Então, o Dirceu, se ele quiser essa leitura de tarô, entre em contato comigo no WhatsApp, 11 9870 13 171, e só falar, eu aceito. E aí eu explico direitinho como é que funciona, tá bom? Quem não recebeu, eu ainda vou mandar alguns certificados. Até terça-feira você vai receber um certificado de participação pelo WhatsApp, é um certificado digital. E qualquer dúvida, as pessoas que fizeram o curso me chamam no WhatsApp, eu estou à disposição. Agradeço, né? Vocês estão inaugurando aí o nosso primeiro workshop do nosso canal. E eu convido a vocês, quem não se inscreveu no canal, se inscrever, compartilha, porque a gente vai compartilhar outros materiais para te ajudar na expansão da consciência. Eu sugiro você, eu vou postar esse treinamento na semana que vem no nosso canal no YouTube, e se você tiver a oportunidade, assiste de novo e pega o caderninho. E vai trabalhando nas questões que a gente falou, e aí você vai começar a ver pelo menos uma parte do teu caminho. Você vai falar assim, eu tenho que ir por ali. Eu já sei aonde eu tenho que ir. Esse é o objetivo desse treinamento. Se você fazer o que eu estou te pedindo, você já vai saber e falar assim, não, é por ali. Meu foco agora tem que ser ali. Então, você vai sair dessa estrada, você vai desvendar a sua jornada. Muito obrigado, agradeço a todos os viajantes dessa jornada, agradeço a vocês que vão assistir no YouTube e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Posso me despedir de você, Wendy? Pode. Obrigada. Obrigada, tá obrigada bom? Obrigada a vocês. Tá. Fica com Deus, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.